Olá, povo de Deus! Nesse dia 7 de abril de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 1 Reis, capítulo 13, do versículo 1 ao 34, que está escrito assim na palavra do Senhor. Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Ora, a face do Senhor teu Deus roga por mim para que a minha mão se restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos, e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento, e o montou. E foi-se após o homem de Deus, e achou sentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: És tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: Eu sou. Então ele disse: Vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar em que dissera: Não comerás pão, nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Sucedeu que, depois que comeu e depois que bebeu água, bardou o jumento para o profeta que fizera voltar. E foi-se, pois, e um leão encontrou-o no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado a ele, e o leão estava junto ao cadáver.
E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar ao caminho, disse: é homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. Por isso o Senhor entregou-o ao leão e o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E eles o albardaram. Então foi e achou o seu cadáver lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para chorar e enterrar. E colocou o seu cadáver no seu próprio sepulcro, e prantearam-no, dizendo: ai, irmão meu. E sucedeu que, depois de o haver sepultado, falou a seus filhos, dizendo: morrendo eu, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos juntos aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que pela palavra do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Depois destas coisas, Jeroboão não deixou seu mau caminho, andando antes dos mais baixos do povo, tornou a fazer sacerdotes dos lugares altos, a quem queria lhe enchia a mão, e assim era um dos sacerdotes dos lugares altos. E isso foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para restituí-la e extingui-la da terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós podemos ver aqui a continuação da história de Jeroboão, e nós podemos ver que um profeta, ele prediz contra o altar. Por que esse profeta prediz contra o altar? Porque Jeroboão já estava ali totalmente na idolatria. Como foi já citado pelo pastor Mateus, ele equivocou o seu coração, deixou o seu coração enganar a ele mesmo, e tudo que o Senhor falou para que ele fizesse, ele fez totalmente diferente daquilo que o Senhor mandou ele fazer. A coisa séria é, Deus fala para as pessoas fazer uma coisa, as pessoas fazem outra. Deus fala muitas vezes, usa a boca dos servos de Deus, dos profetas, dos pastores, e muitas vezes os profetas, os pastores falam para alguém: congrega, obedece, fica firme, e a pessoa faz totalmente diferente daquilo que o servo de Deus falou. Isso é desobediência. É desobediência quando as pessoas falam enganosamente, é desobediência quando as pessoas não cumprem com a orientação que muitas vezes o servo de Deus está falando. Então, nessa situação aqui, o profeta, ele profetizou contra o altar que Jeroboão tinha levantado, porque não era um altar para glorificar ao Senhor, mas era um altar onde ali eles estavam ali com idolatria. Aquele altar servia para idolatria. Deus não suporta a idolatria. Deus não suporta que tenha altares para outros deuses. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor teu Deus, somente a mim, somente ao seu Deus vocês vão servir. E ali aquele profeta prediz contra aquele altar. E Jeroboão, o que ele faz? Ele coloca a mão sobre o altar e fala: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não podia tornar a trazer a si. Olha só, próprio Jeroboão, que ali, tinha tido tantas promessas, comete esse grande erro. A mão dele se seca porque ele foi tentar proteger o altar, que não era altar levantado ao Senhor, mas era a outros deuses. Depois Jeroboão roga para aquele profeta, para que aquele profeta ore a Deus para que a mão dele se restitua.
aquele profeta orou, a mão dele restituiu, e depois disso vem também, né, a palavra do Senhor diz que aquele profeta tinha recebido a ordem do Senhor: vai lá, profetiza, não come, não bebe água, não faz nada, vai lá em jejum e volta. E aí o que aconteceu? Neste caminho, quando eles estavam nesse caminho, um outro profeta recebe o recado do que aquele profeta tinha feito. E esse outro profeta vai até esse profeta e o convida para ir para sua casa. E aí ele fala: não, da mesma forma que o Senhor me falou, eu vou cumprir. Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei, nem beberei contigo água neste lugar. Porque foi me mandado pela palavra do Senhor. E aquele profeta mente para aquele homem de Deus e fala: mas o Senhor também me mandou dizer para você que é para você voltar comigo à minha casa. E aquele profeta, olhando para aquele outro profeta, achando que ele estava dando um recado de Deus, ele vai para a casa daquele profeta, come, bebe e cumpre com tudo que o Senhor tinha falado para ele não fazer. E o próprio Deus toma a boca daquele profeta que mentiu e diz para ele: você foi rebelde e você não obedeceu à boca do Senhor e não guardou o mandamento do Senhor. Antes voltaste, comeste pão, bebeste água no lugar em que te dissera: não comerás pão, nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E a triste notícia: um leão mata aquele profeta. Aquele outro profeta ainda vai chorar ainda. Vai chorar a morte do homem de Deus. Então, eu vejo nessa passagem, essa história aqui, que depois você releia esse capítulo para você ver, né, como que, infelizmente, nós não podemos, muitas vezes, dar ouvido àquilo que muitas vezes as pessoas falam e já sair agindo, sabe, à torta e à direito, desesperadamente, porque tem pessoas que não têm paciência, são desesperadas, recebem uma profecia: ai, Deus falou isso para mim, então é isso que eu tenho que fazer. Prova. Pede para Deus confirmação. Não vai escutando a primeira pessoa que profetiza para você e vai tomando os pés pelas mãos, não. Busca sinais no Senhor. Pessoas prudentes buscam sinais no Senhor. Pessoas prudentes não agem na primeira profecia que houve. Pessoas prudentes examinam todas as coisas. A própria palavra do Senhor nos dá orientação que nós devemos examinar a palavra de Deus, examinar os frutos daquela pessoa que está profetizando e também pedir sinais a Deus, para que ver se o Senhor realmente vai confirmar aquilo que te profetizou. Então, a partir de hoje, você ouvinte da palavra do dia, não tome atitude pela primeira pessoa que chega em você e profetiza, mas prova todas as coisas, prova a conduta de vida da pessoa, vê se a pessoa realmente tem frutos de arrependimento, se tem testemunho de vida, e depois disso você vai buscar sinais, porque Deus é Deus de sinais. Amém? Deus abençoe, tenha um dia de bênção, de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.